Vamos conversar um pouco sobre a história da igreja no século XVII. Bom, no século XVI, nós tivemos a Reforma Protestante, tivemos o início das guerras de religião entre católicos e protestantes, muitos episódios tristes, e passamos para o século XVII, dos anos 1600 a 1700, onde o mundo vai mudar. O mundo vai mudar porque com a Reforma Protestante também, os estados se tornaram mais independentes da igreja. Então começou a surgir o chamado galicanismo. O que é o galicanismo? O galicanismo era um fenômeno religioso em que os estados queriam dominar a religião. Então, por exemplo, na França, né, o rei queria ser ele como que o mentor da religião. Ele nomear bispos, ele definir dioceses, ele regular, por exemplo, os seminários, ele regular, por exemplo, até o próprio catecismo. E isso perdurou até lá Napoleão Bonaparte, por volta de 1800, até mais disso depois. Então, esse fenômeno ficou sendo chamado de galicanismo. Né? Começou lá na Gália, na França, e tomou este nome. Então, o galicanismo, o que era? Eram igrejas nacionalistas. Okay? Como aconteceu, por exemplo, na Inglaterra com Henrique VIII, que se tornou o chefe da religião e separou de Roma. Então a igreja teve que teve que conversar muito, teve que dialogar muito com os reis da França, os reis da Alemanha, os reis de outros países ali, né, de modo a manter, né, esses países ligados, a igreja nesses países ligados a Roma. Isso não foi assim tão fácil, porque o século XVII começou com uma era de absolutismo, onde os monarcas começaram, então, dentro dessa liberdade religiosa que a Reforma Protestante criou, começaram a se tornar um tanto quanto independentes, né, do poder de Roma, do poder do imperador também. Né? E com isso, o grande imperador Carlos V, né, que era imperador espanhol, mas que o seu reino, como diziam os historiadores, era o reino onde o sol não se punha, porque começava na Espanha, ia lá até a Alemanha, a Prússia. Né? Então, Carlos V ficou tão desgostoso com a situação toda que ele abdicou, né, do trono, deixou o seu filho Fernando I no seu lugar, que depois foi substituído por Filipe II da Espanha, o grande rei Felipe II da Espanha. Bom, então o século XVII começou com tudo isso. Também o século XVII fortaleceu muito o cristianismo na América. Porque um dos fenômenos que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, foi o fenômeno dos puritanos. Né? Ou seja, aquelas pessoas perseguidas por Calvino na Inglaterra vieram para a América no famoso navio Mayflower, né, e começaram a colonização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornou um país fortemente protestante, né, onde o anglicanismo também ficou muito forte, lá chamado de igreja episcopal, porque dissidentes, né, de Calvino na Inglaterra vieram para os Estados Unidos. Isso explica, inclusive, por que os Estados Unidos teve um desenvolvimento muito maior, muito mais rápido do que as outras partes da América, como a América Central e a América do Sul. Por quê? Porque para os Estados Unidos foram pessoas assim, mais cultas, mais preparadas, né, da Inglaterra, enquanto que na América do Sul, na América Central, não. A colonização aqui aconteceu de maneira bem diferente, né, por parte de índios que estavam aqui, muitos negros que vieram da África como escravos, juntando aqui muitas vezes com portugueses e espanhóis que muitas vezes vinham banidos, né, dos seus países, né, trazidos muitas vezes nas 4 viagens de Cristóvão Colombo, também de outras expedições. Então isso explica. Mas a igreja caminhou muito na América Latina no século XVII. Né? Rapidamente nós vamos ter várias dioceses, vários bispos, e um fenômeno muito importante vai acontecer, sobretudo, como nós já vimos no México, a evangelização dos astecas, a evangelização dos maias, que eram realmente índios que praticavam inúmeros sacrifícios humanos aos seus deuses, por exemplo, no México, lá nas
pirâmides do México, às vezes milhares de jovens eram sacrificados ao vivo, onde os sacerdotes maias, astecas, ofereciam aos seus deuses o coração do jovem tirado ao vivo e também a cabeça que era decepada. Então, felizmente, quando a evangelização cristã chegou à América e cresceu aí no século XVII, principalmente com os jesuítas, não é? Com os dominicanos, com os franciscanos, não é? Com os agostinianos, então a América foi se transformando, especialmente a América Central e a América do Sul, num forte continente católico, tanto a América Espanhola quanto a América Portuguesa. E aí o Papa acertou, inclusive, com os reis de Portugal e de Espanha, o que ficou sendo chamado de padroado. O que era o padroado? A Igreja dava direito aos reis da Espanha e de Portugal nomear bispos, cuidar da diocese, receber dízimos e desenvolver o catolicismo aqui na América Central e na América Latina. Isso deu muito resultado, transformou a América num continente católico.